Então vamos lá. Bem, então agora vamos fechando nossos olhos. Vamos sentando confortavelmente. Vamos deixando que a nossa respiração se acalme. Vamos sentindo o nosso corpo. E vamos entrando em sintonia com o plano espiritual. Primeiramente, vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos mesmo que virtualmente, mas unidos em pensamento. Vamos agradecer aos nossos amigos do Milady, que sempre nos ajudam. Vamos nesse momento nos sentindo lá dentro, com a luz azul de fundo. E vamos pedir que a live de hoje nos ensine muito, que possamos ouvir e internalizar o que aprendemos. Que a minha mãe seja inspirada para transmitir as melhores palavras e que possamos sair daqui pessoas melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Então agora novamente e oficialmente, bom dia, boa noite, né, a todos. Bom fim de tarde. Então o tema de hoje vai ser compreensão e compaixão. A gente começa com uma passagem de Mateus. Fazeis aos homens tudo o que desejais que eles vos façam. Então isso é capítulo 7, versículo 12. Também está em Lucas, mas eu escolhi essa de Mateus. Então, quando Cristo veio à Terra, ele pediu que fizéssemos aos outros aquilo que queríamos que os outros fizessem a nós. Essa passagem é bem famosa, todo mundo conhece, todo mundo fala. Mas a gente sabe o quão difícil é colocar isso em prática. Então, eu vou discutir um pouco, falar um pouco, né? Não é discussão, é diálogo, monólogo. Falar um pouco sobre a compaixão, que é exatamente que consigamos fazer aos outros aquilo que queremos que eles nos façam. Então, eu começo com algumas perguntas. A gente fica o tempo todo procurando a paz. Então, a gente fica querendo a paz. Mas o que a gente entende como paz? Então, tem uma passagem que a Joana de Ângeli comenta, que a paz não pode ser a paz do pântano. Aquela que aparece em cima, lisinho, né? Às vezes até espelha, né? Mas que no fundo esconde coisas horrorosas. A gente pode pensar também, né? Como é que a gente pode viver em paz, em plenitude, ignorando as aflições das demais pessoas? Que paz é essa? Que a gente fica indiferente com o próximo, a gente ignora as dificuldades porque o outro está passando. Então, que Deus seria esse que nos dá somente a paz? Que paz nós queremos? A paz da indiferença? A paz daquela que a gente vê um irmão sofrendo, sabe que tem alguém precisando de nós, ou talvez que pudéssemos ajudar, e ignoramos simplesmente para não sairmos da zona de conforto. Ah, não, isso vai me custar dias de sofrimento, ou dias de tarefa, ou algum dinheiro, e eu prefiro então nem ficar sabendo e nem ver. Que paz é essa? Né? Então a discussão vai passar um pouquinho por aí, né? E aí eu vou falar um pouco, o que eu vou falar eu vi nesse livro da Joana de Ângeles, Rejubila-te em Deus, né? Da Joana de Ângeles, do Divaldo, e também vai ter uma passagem do Jesus no Lar, que é um livrinho que eu gosto bastante e recomendo para todo mundo. Então a Joana fala assim, que para a gente conseguir se colocar no lugar do outro, a gente tem que se compreender.
A gente tem que se autoconhecer, compreender como nós estamos agindo e compreender ao momento, qual a situação. Então ela diz, né, que para a compaixão realmente exista, nós precisamos sentir, nos conhecer. A condição humana é uma condição muito difícil. Nós passamos por muitas dificuldades, nós temos problemas diariamente, problemas de relacionamento, problemas no serviço, problemas de doença. E nós temos muitas necessidades. Então, a partir do momento que a gente reconhece que a mesma dificuldade que eu tenho, o meu irmão também tem, a gente já começa a tentar entender um pouquinho mais. Mas a compaixão, ela foi muito bem falada no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título de Piedade. O Espírito Miguel passou essa psicografia e o Allan Kardec colocou. E aquele capítulo todinho, o capítulo 17, o item 17, que é a piedade do capítulo 13, o capítulo inteirinho, ele é uma oração. Nossa, aquele capítulo, quando a gente não está bem, ele pode ser lido e internalizado. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. E ele chama a compaixão com o nome de piedade, que são sinônimos. E ele fala assim que é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. A compaixão, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Então significa que os anjos têm compaixão para conosco. Que as lágrimas que nós derramamos diante da miséria ou de sofrimento de outros podem se tornar um bálsamo e curar a ferida do próximo. Então a gente acha que em vão, às vezes, fala, eu tenho tanto dó daquela pessoa, não posso fazer nada, bem que eu tentei. A gente vê muito isso com família de drogados, ou mesmo doente que está em fase terminal, que a gente realmente é incapaz, né? Um drogado que não quer ajuda, e a gente sabe que a família toda adoece. E às vezes o momento que a gente tem de piedade por aquele pode dar um alívio para o doente que está em fase terminal. Então, parece uma coisa simples, mas quando a gente pensa no outro com aquela compaixão, com aquela piedade, pedindo realmente para Deus por ele, realmente pode curar as feridas. E o Miguel da psicografia comenta. E se por conta da nossa ação nós conseguimos devolver a esperança a outro, experimentamos uma imensa alegria. Então eu consegui fazer algo por alguém e percebi que aquela pessoa realmente ficou bem. Então eu resolvi um problema material, um problema moral que ela estivesse passando, talvez um problema físico. Se eu conseguir, por ter indicado um médico, ou por ter talvez emprestado um dinheiro, ou ter arrumado alguma coisa materialmente, ou simplesmente um conselho, a gente realmente experimenta uma alegria imensa, sabendo que a gente conseguiu. Mas ele diz assim, mesmo sabendo que essa alegria vem de uma tristeza. Então, mesmo sabendo que eu fiquei alegre por ter participado ou por ter pelo menos ajudado um pouco a tristeza de alguém. Mas ele diz que essa alegria não é falsa, essa é uma alegria verdadeira, que são as poucas alegrias verdadeiras que nós temos na vida. Que ela não vem daqueles momentos em que nós estamos satisfazendo só os nossos prazeres, os nossos desejos, que ela realmente é uma alegria por nós termos podido ajudar ao próximo. Que não é falsa, que não é de prazeres vazios, ele fala. E ele diz assim, quando a piedade é sentida com muita profundidade, ela é amor. E o amor é doação. E essa doação nos traz o esquecimento de nós próprios. Como é bom a gente poder esquecer da gente um pouco, esquecer dos nossos problemas e realmente poder ajudar um irmão.
ele pede para nós: jamais sufoqueis essa emoção celeste dos corações. Não façam como os egoístas, que fogem dos aflitos para não atrapalharem a sua feliz existência. Que enorme compensação quando consegues devolver a coragem e a esperança de um irmão. Um irmão que pode ter apresentado alguma doença física, alguma doença mental, alguma doença moral, algum problema do tipo. E tem uma frase do Chico Xavier, talvez muitos de vocês já conheçam, mas que ela é muito boa da gente lembrar sempre. O Chico Xavier fala assim, que nós evoluímos por desidratação. E o que é uma desidratação? Desidratação é perder água. E quais as duas maneiras que a gente perde água? A gente perde água quando nós fazemos esforço, quando nós estamos trabalhando, realmente nos dedicando, com bastante paciência, estamos lá, estamos suando, nós estamos nos esforçando. Então, é um trabalho. Estamos evoluindo. E também por lágrimas. E ele diz que quando não é uma lágrima de desespero ou de revolta, uma lágrima que a pessoa está falando, né, indo contra a providência divina, que essas lágrimas, que são, na verdade, talvez de arrependimento ou de um momento que nós estamos com muita piedade de alguém, são lágrimas muito boas e nós estamos evoluindo. Então, é aquele momento também que nós sabemos que talvez fizemos alguma coisa errada, estamos arrependidos e choramos no fundo do nosso coração, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão às vezes a algum irmão, dizendo que não vamos errar mais, que estamos realmente chorando, emocionados de alegria ou de recomeço, que estamos desidratando e também estamos evoluindo. Então, é bem interessante essa passagem do Chico Xavier. E ele diz também que as pessoas que mais sofrem são as pessoas que mais têm tempo de ter dó de si. Então, quando a gente fica lá se lamentando, eu sou um coitado, coitado de mim, esse realmente é um sofredor, que ficam dramatizando em excesso. Mas quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não incomoda tanto. Então, quando nós estamos acudindo alguém, ou estamos buscando uma maneira de ajudar o próximo, ou de resolver algum problema que nós temos, que tem alguém que está no meio deste problema, às vezes um companheiro de luta, de trabalho, parente, que envolve outra pessoa, então aquilo está incomodando, porque ambos estamos sofrendo, ou é uma família toda. Então, enquanto a gente está procurando resolver, procurando compreender, que nem diz a Joana, para poder agir de forma a ter compaixão, o nosso sofrimento já não incomoda tanto, porque nós não estamos de uma maneira egoísta, nós estamos pensando no todo, no melhor para todos. E tem uma passagem muito interessante, da Anne Sullivan. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso. A Anne Sullivan, ela viveu no final do século 1800, final do século 19, e ela muito nova, ela perdeu a visão quase total, ela enxergava muito pouco. E os pais, acho que abandonaram, e ela foi criada num abrigo. Ela nasceu nos Estados Unidos e viveu lá nos Estados Unidos. E foi criada num abrigo. E ela se esforçou muito para poder se alfabetizar, com todas as dificuldades, e ela conseguiu. Mas quando ela tinha 20 anos, ela foi procurada por um casal que tinha uma criança chamada Anna Keller. E essa criança nasceu em 1880, então tinha uns 20 anos de diferença. E essa criança com 2 anos teve uma doença que não foi diagnosticada e ela ficou surda e cega. Imagina uma criança de 2 anos que já tinha estado ativa, que já tinha conseguido ver a vida, ouvir tudo e ficar surda e cega. Ela ficou uma criança agressiva, ficou parecendo uma criança doida, porque ela tinha movimentos abruptos, ela foi crescendo quase que um animal.
enjaulada. E quando ela tinha 6 anos, os pais delas foram procurar uma escola, alguma ajuda, pedindo socorro para alguém. E a Anne Sullivan aceitou ir morar na casa. Como ela não tinha família e ela já tinha se alfabetizado, e ela foi morar nessa casa. E ela pegou essa criança de 6 anos para cuidar. Então, ela conseguiu fazer com que a Helen Keller, por meio de... Ela escrevia na mão da menina as letras, a menina se alfabetizou em braille, ela colocava a mão da menina na garganta para que a menina percebesse os sons e a menina conseguiu falar. Então, ela se alfabetizou, ela conhecia a linguagem, né, de sinais e ela conseguia escrever em braille. E ela fez universidade, a Helen Keller, ela virou uma ativista e fez universidade, virou uma ativista e foi uma heroína, ficou conhecida nacionalmente. E ela fala assim, ela tem uma frase, né? Ela tem várias frases de coragem, incentivo, e ela fala assim, deixou escrito, tem livros, enquanto você pode aliviar a dor de alguém, a vida não é em vão. E ela foi muito grata a Anna Sullivan, elas viveram assim, a vida toda como amigas e irmãs, né? A Anna Sullivan se casou, mas elas não perderam contato. Então foi uma lição de compaixão, né? de luta. Mais uma lição que a gente tem, como muitas que a gente procura e a gente encontra, né? Então, a Joana de Ângeles pede para que a gente compreenda a dor dos outros, compreenda a nossa dor, para que a gente possa avaliar o que o outro está passando, né? Então, por meio do autoconhecimento. E a gente pode também tentar colocar em prática observando 3 coisas, né? Percebendo 3 itens que estão muito fora de moda neste momento em que as pessoas estão diretamente ligadas no celular, ligadas em muitas coisas ao mesmo tempo. Escutar, observar e imaginar. Escutar o próximo, observar o próximo, imaginar a sua dor. O que é escutar? Escutar com atenção. Se alguém vem te contar um problema, vem te pedir uma ajuda, escuta com atenção, vê o que você pode fazer. Atenção plena, o Marquinho falou bastante isso na última live dele, que por sinal foi muito instrutiva. E é a atenção plena, presta atenção, veja onde você pode se encaixar ali. Observa o comportamento de alguém, verifica se a pessoa não está precisando. A gente tem os grupos de WhatsApp, percebe que alguém está sumido do grupo, ou que alguém que você conhece está muito triste, observa, pergunta, será que essa pessoa não está entrando em depressão? A depressão é algo que quando aparece, as pessoas que estão em volta às vezes não percebem, mas se ela pega realmente a pessoa, a gente sabe que depois fica muito difícil para cuidar. É um processo químico que realmente precisa de ajuda médica, inclusive. Então, tristeza, às vezes um filho que pode estar muito triste ou com sintomas estranhos, verifica, né? Observa, escuta. Isso parece que está muito fora de moda, né? Mas a gente precisa sempre retomar. E imaginar. Como eu gostaria que agissem comigo? Se eu tivesse triste, se eu tivesse passando por um momento difícil, o que eu queria dos meus amigos, dos meus familiares? O que eu queria do meu centro espírita, né? Dos meus filhos, das pessoas que estão ao meu lado. Imagina e tenta fazer igual, né? Já é o que a Joana nos diz. Compreender para podermos agir com compaixão. E agir com compaixão é tentar fazer qualquer coisa para poder ajudar o outro. Essa é uma parte muito importante também. Muitas vezes a pessoa vem, nos pede um conselho, ou nos pede uma ajuda financeira, ou nos pede realmente o que eu devo fazer. E a gente não tem a resposta, a gente não tem o material para ajudar a pessoa, ou às vezes a pessoa tá doente, não está conseguindo passar no médico, e a gente não tem o que fazer. E nós,
espíritas cristãos, a gente tem por obrigação aplicar a prece e ensinar que a prece seja feita a todo momento. Olhar para a pessoa com bastante emoção, com bastante compaixão e falar para a pessoa, olha, realmente eu sei que você está com uma dificuldade. Eu entendo isso que você está passando, mas eu não tenho a resposta. Eu não posso te ajudar neste momento, mas eu posso sim fazer uma prece, eu posso levar o seu nome no meu centro espírita, eu posso pedir a Deus com muito amor, entrar no meu quarto, né, como pede o Evangelho na oração, entrar no meu quarto, me fechar e conversar realmente com Deus, pedir por aquela pessoa. E eu estarei fazendo isso por você. Eu sei que você está necessitado. Eu entendo o que você está passando. Mas o que eu posso fazer? Eu vou pedir ao Pai, com todo o meu amor e com toda a minha força, que você encontre o caminho para solucionar seus problemas. Que você consiga entender, aceitar, se resignar no momento de talvez uma coisa que a gente não pode mudar. Uma morte, que a pessoa perdeu alguém muito querido, está muito triste, está com muita dor. O que podemos fazer? Realmente ajudar que ela aceite aquilo, como nós também temos a obrigação de aceitar quando perdemos um ente querido. Rezar, orar. Então, nós espíritas não temos, que acreditamos na força da oração o tempo todo, nós não temos o porquê não ajudar. Embora todos os recursos materiais, emocionais, os conselhos que poderíamos dar, ajuda física, que talvez transportar uma coisa para alguém, tudo isso não tiver ao nosso alcance, nós temos sim a prece, que junto com todas essas ajudas, a gente usa a prece também. Então, a prece realmente, Deus se apieda de nós quando nós fazemos a prece, aquela prece sentida. Aliás, ele sempre se apieda de nós, mas quando nós fazemos aquela prece sentida, é mais fácil de a gente entrar em sintonia. A gente consegue alcançar aquilo que Deus está querendo para nós. E para finalizar, eu ia contar uma historinha do livro Jesus no Lar. A historinha é A Coroa e as Asas. Mas como a gente já está num horário estourando, eu vou só começar a dar uma explicaçãozinha e falar o finalzinho dela, que já é como se fosse uma prece. Esse livro se passa na casa de Pedro e Jesus fazia o evangelho lá. Então Jesus contava sempre historinhas, né, para contextualizar o que estava acontecendo. E na Coroa e nas Asas, ele conta que houve um homem que queria ser inteligente, queria dominar as ciências. E ele foi progredindo e foi mudando de hábito, foi se melhorando, foi aprendendo e foi se modificando no decorrer da vida. E quando chegou lá no final da vida, ele estava muito bem. Então ele queria ir para o céu, né? Queria ir morar com os anjos. E aí ele chegou e recebeu a auréola, só que ele teve que passar por uma missão. Ele teve que voltar por todo o caminho que ele percorreu, por toda a estrada da vida dele. Aqui, na verdade, quando Cristo fala isso, ele está querendo, inclusive, falar de várias encarnações. Mas como na época isso não era comentado, a gente entende, né, que isso aconteceu em mais de uma encarnação. E pede para ele voltar e ver o caminho que foi percorrido para ele durante toda aquela existência, durante todo aquele tempo que ele ficou aprendendo a ser um cientista, uma pessoa inteligente, conseguir entender bastante das coisas, né? E aí pede para ele olhar, que dependendo de como ele fizesse esse retorno, ele ia receber as asas para ir realmente para o céu. E logo no começo, quando ele retornou, ele começou a olhar as pessoas que estavam trilhando o mesmo caminho que ele trilhou, e ele começou com zombaria, sarcasmo, com irritabilidade,
Ele não aceitava aquelas pessoas, porque as pessoas já eram bem mais ignorantes que eles, ele não tinha paciência. Então ele passou olhando todo aquele percurso, todo aquele tempo que ele voltou, de toda a escalada que ele tinha feito, mas ele não sentiu compaixão em nenhum minuto pelas pessoas que estavam trilhando aquele caminho. Então ele foi passando e a única coisa que ele fazia era zombar de quem estava atrás. É como a gente, às vezes, a gente olha uma pessoa e acha que por conta, né, do estado que ela tá, a gente acha que ela tá lá atrás, e na verdade a gente não sabe, tudo são aparências, a gente não sabe realmente quem já está adiantado, quanto nós já estamos adiantados em relação ao outro. Então, e aí ele acabou perdendo as asas. E aí ele ganhou a coroa, mas perdeu as asas. E aí foi pedido para ele que ele voltasse, que ele fizesse todo o caminho de novo, mas agora aprendendo a amar, aprendendo a aceitar as pessoas nos momentos que elas estão. Então, o que é isso? Somos nós. A todo instante nós temos pessoas na nossa convivência que estão em outros momentos. E a gente tem que aprender a amar essas pessoas que estão em outros momentos, às vezes mais adiantado, nos ensinando, às vezes junto conosco e às vezes um pouco mais atrasado. Nós não sabemos, mas nós temos que aprender a conviver. E Jesus faz um comentário maravilhoso sobre isso. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo e na censura, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Ou seja, enquanto nós não formos pessoas melhores, nós não vamos conseguir as asas para ir para o céu. Nós estaremos tentando reencarnar na Terra, lutando, e nessa reencarnação a gente conhece o Espiritismo, tem a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de aprender, de colocar em prática. A gente não sabe se na outra oportunidade, na outra vida, a gente vai ter tantas oportunidades como nós temos hoje, certo? Então era isso que eu queria falar para vocês, eu espero que eu tenha conseguido ser clara e que todos nós juntos possamos agora nos imaginar lá no Milady, lá sentadinho, lá na cadeirinha do Milady, imaginando, Senhor, a corrente passista atuando sobre nós. Aquela equipe, Senhor, que nos acolhe, aquela equipe benfeitora, nos trazendo o melhor de bênçãos, num passe de refazimento. Senhor, pedimos também que a equipe passista, os nossos amigos espirituais, entrem nos nossos lares, retirem, Senhor, dificuldades, impedimentos, e nos torne pessoas, ajude-nos a nos tornar pessoas melhores. Pedindo pelos nossos familiares, pedindo, Senhor, também neste momento, que juntos, mentalizando a imagem de Jesus, possamos distribuir, Senhor, o nosso amor nos leitos de dores, nos presídios, Senhor,
aquelas pessoas que ainda estão pecando, que ainda não te conhecem, Senhor. Que Deus tenha piedade, que nós possamos ser piedosos e doar o nosso amor, a nossa coragem, por todos aqueles, Senhor, que precisam sair da depressão, que precisam lutar, Senhor, para estarem bem. Senhor, esteja conosco, nos abençoe, nos proteja no decorrer de todos estes dias. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, é isso aí. Eu espero que o mês de março, que está se iniciando, venha com bastante vacina e que a gente possa, juntos, continuar na luta. Agradeço aos mentores da casa que sempre nos acolhem.